Hoje são 27 de janeiro de 2024. A data de 27 de janeiro foi instituída pela ONU em 2005 como a memória das vítimas do Holocausto. Os judeus foram os principais, o principal povo perseguido pelo governo nazista alemão. Junto com judeus, religiosos, gays e outros grupos que eram considerados inferiores ao povo ariano, eram perseguidos e também colocados em campos de concentração e mortos, torturados e levados a situações de extrema exaustão física, emocional e psicológica. Esses cerca de 6 milhões de judeus que vieram a serem mortos, eles faleceram ou nos guetos, foram assassinados por doença, nos campos de concentração pelo processo de grande terror que eles passavam, por todas as questões relacionadas também a pressões psicológicas e emocionais que levavam ao suicídio, como também acontecia na questão de conflitos, que muitas vezes foi colocado no sentido de resistência por grupos que não foram muitos, foram por pequenos grupos, que tentaram combater então o nazifascismo, principalmente na Alemanha. E quando você traz esse fato, nós estamos falando sobre um processo histórico muito difícil, que ele está marcado por uma questão de uma neurose coletiva, assim, trazendo o conceito de Frankl, onde um grupo de pessoas entendia que a Alemanha, para se libertar, teria que extrair, retirar esses povos não bem-vindos ou esses grupos sociais, étnicos e religiosos não aceitos na perspectiva nazifascista que tinha se instituído na Alemanha. E grande parte da população apoiou isso. E claro, uma parte também da Alemanha não apoiou isso de maneira nenhuma, inclusive alguns desses líderes foram mortos, foram torturados, foram levados para campos de concentração ou presos, como um exemplo de Dietrich Bonhoeffer. Quando você traz essa perspectiva de pensar e analisar esse processo, não é uma questão ideológica política. É lembrar que um grupo de pessoas constituía uma ideia que aprisionava outras pessoas, levava a trabalho forçado e deixava outras pessoas de maneira oprimida, atormentada, ao ponto de fugirem, esconderem-se ou até, como falei, tirarem suas vidas. Por um processo que é marcado pela violência e a destruição do corpo de uma pessoa, que é marcado pelo fim de uma cultura ou a tentativa de exterminar toda uma nação, que seria um ato de genocídio. E quando eu quero trazer essa reflexão aqui, eu quero que você tente pensar sobre a perspectiva psicológica que eu estou tentando analisar e histórica. Sabemos que existe um conflito nesse momento, e isso eu não estou desconsiderando, mas nesse momento meu recorte aqui é sobre esse processo da questão relacionada às vítimas do Holocausto, que foi um dos grandes atos de atrocidades que nós tivemos mais recentes na história, com a quantidade de exorbitante de mais de 6 milhões de pessoas, e que muitas vezes nós perdemos essa perspectiva de analisar todo o sofrimento a essas 6 milhões de judeus, que somente quem já passou por um campo de concentração, que está aí exposto para receber visita, tem a noção do que foi as atrocidades cometidas ali. Mas eu quero aproveitar e trabalhar isso a partir de uma perspectiva literária. Então eu quero apresentar o texto aqui de Anne Frank, que é extremamente conhecido, mas também muita gente ainda não leu. E vale a pena você fazer uma leitura do relato da experiência de Anne Frank dentro de um esconderijo, dentro também ali de um processo de medo e de uma ação de nazificação, né, da relação que ela tinha com a sua família, com seus amigos, que estava ali mudando toda a sua história de vida. É um texto que vale você ler, tanto pela questão do processo histórico e como os depoimentos dessa garota que veio ali, né, junto com toda a sua família, a serem mortos. Um texto que também vale muito a pena estar, né, relacionado ao tema de pesquisa, já que você quer aprender sobre essas origens culturais, ainda mais nessa questão relacionada hoje a Israel e a Palestina, é a Angústia de Abraão. É um texto interessantíssimo que você vai falar sobre as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então aqui você vai aprender sobre essas questões relacionadas à divergência cultural, religiosa, e até alguns pontos históricos importantes sobre estes povos ou grupos sociais religiosos.
para trabalhar as questões dos judeus aqui dentro do Brasil, eu sugiro um texto da Anita Novitzky, que ela tem um tema assim, interessantíssimo, que é Os Judeus se Construíram o Brasil. Há a contribuição de outros autores, Daniela Levy, Eneida Ribeiro e Lina Gorenstein, que vão falar sobre temas relacionados à história de judeus e com fontes interessantíssimas também, que não são tão comuns, e a origem de grupos na sua atuação aqui dentro do Estado brasileiro. E você vai ver que tem diferentes regiões. E aí o autor principal da minha pesquisa, da minha produção até hoje, que é Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele tem um texto mais conhecido, que é Em Busca de Sentido, que vocês aqui estão me acompanhando conhecem, e vale muito a pena, e alguns que não conhecem ainda devem, também recomendo fazer essa leitura, já que o primeiro título dele era Um Psicólogo no Campo de Concentração, né, falando sobre o sentido da vida, e sobre esse título que ele acrescenta também, posteriormente esse título ele é colocado mais como na segunda capa. Então essa história dele relacionada nessa experiência do campo de concentração, ou dos campos de concentração que ele passou, que foram mais de um, ele passou por 4 campos de concentração, então é algo interessante de se ler. E outro texto dele que não é muito conhecido, que é O Que Não Está Escrito nos Meus Livros. Esse é um texto que vale muito a pena você ler, para você aprender também um pouco sobre a história de Frankl. Ele faz parte da coleção das realizações, que ela vem com cores, assim. Então você tem uma capinha de papel que eles colocam, que é assim, e também tem nesse modelozinho, nesse formato, que vale a pena você fazer essa leitura e aprender também sobre a história de Viktor Frankl e a experiência dolorosa que ele teve no campo de concentração, como que também é acrescentado trabalhos posteriores que ele vem a produzir, e também você vai aprender alguns pontos ali relacionados à sua vivência acadêmica e familiar e social. Pensar sobre a questão do Holocausto é fazer um estudo, é você sair da ignorância e você ter uma compreensão maior sobre todo um processo histórico-cultural que é muito amplo, para que assim você não entre numa discussão que ela é muito mais ideológica e emotiva do que de um processo social que vem acontecendo e até hoje continua influenciando todo mundo. Pensar sobre o Holocausto não é saber se eu sou de esquerda, de direita, de centro ou de outra perspectiva teórica, política. É saber que são pessoas que vivenciaram atrocidades quando o mundo achava que estava no seu apogeu mais moderno. Ele revelou quanto continuamos ainda, ou pelo menos aquele grupo continua ainda desumanizado, e embora haja toda uma evolução tecnológica na atualidade, ainda o processo de desumanização ocupa todos os espaços, independente da ideologia, com frases de violência e que não respeitam os direitos humanos e nem tampouco o direito individual das pessoas e a vida, que é o principal ponto de toda a discussão que eu venho a realizar.